Olá pessoal, tudo bem? Apresentação 6 da disciplina hidráulica geral, ok? Velocidades médias comuns das tubulações, né? Ainda continuando com a parte de escoamento forçado, né? Algumas orientações na hora de projeto, ok? Velocidade mínima, para evitar deposições nas canalizações, né? As velocidades aí na faixa de 0,25 a 0,40 metros por segundo. Água com materiais de suspensão, né? Exemplo, esgoto sanitário, velocidade maior ou igual a 0,50 e a BNT NBR 12218, velocidade maior ou igual a 0,60. Então, algumas orientações aí em relação à velocidade para evitar deposição nas canalizações, ok? Ainda em velocidades máximas, tá? A velocidade máxima da água em tubulações geralmente depende dos seguintes fatores: condições econômicas, condições relacionadas ao bom funcionamento dos sistemas, possibilidade da ocorrência de efeitos dinâmicos nocivos sobre pressões prejudiciais, limitação da perda de carga, desgaste das tubulações e pressões e peças acessórias, erosão, controle da corrosão, ruídos desagradáveis. Velocidade máxima, tá? Recomendações técnicas. Sistema de abastecimento de água, redistribuição, velocidade máxima 0,60 mais 1,5 vezes o diâmetro, tá? O diâmetro em metro e a velocidade em metros por segundo. Canalizações prediais, tá? NBR 5626. Velocidade máxima é 14 vezes a raiz do diâmetro em metro, e a velocidade menor ou igual a 3 metros por segundo, para evitar ruído da tubulação, tá? E trepidação também. Mais recomendações, tá? Linha de recalque. A velocidade máxima tem que estar entre 0,80 e 2,40 metros por segundo. Em usinas hidrelétricas, tá? Uma faixa maior entre 1,5 e 4,5 metros por segundo. Instalações industriais entre 1 e 2 metros por segundo. Ok? Aqui uma tabela do Azevedo Neto, né? Velocidades limites no serviço de distribuição de água. Né? França, Estados Unidos, Itália e São Paulo. Tá? Aqui em relação ao diâmetro, tá? E a velocidade máxima limite para cada cidade recomendada, ok? Para cada país, né? Aqui quando vocês forem fazer um pré-dimensionamento, né? Vocês terem uma ideia, né? Quando você está com o projeto no zero ainda, tá? Aquele AutoCAD ainda no seu fundo preto, sem nada, e seu Word no fundo branco, né? Então você tem aqui sua demanda em litros por segundo, tá? Isso aqui é uma orientação também, uma tabela extraída do Manual de Hidráulica, 8ª edição da Azevedo Neto. Suas linhas adutoras, sistema de distribuição, né? A faixa de milímetros e canalização de recalque. Então, de acordo com a sua demanda, sua vazão em litros por segundo, você tem a faixa de diâmetro, tá? Para cada tipo de demanda que você vai ter. Então, vamos pôr aqui, se você tem uma vazão aí de 300 litros por segundo, tá? A sua faixa para linhas adutoras, sistema de distribuição, vai estar entre 550 e 1100 milímetros, tá? Diâmetro nominal, o diâmetro interno, e canalização de recalque entre 400 e 700 milímetros, ok? Classificação básica dos condutos, a gente já viu bastante isso aqui em aulas anteriores, né? Então, condutos forçados são aqueles onde o fluido apresenta um contato total com suas paredes internas. Um dos exemplos mais comuns de conduto forçado é a seção transversal circular. Aqui é um corte, né, onde o fluido está totalmente preenchendo a seção plena, tá, que é a seção transversal do conduto. Né. Então, nota, a seção transversal representada nessa figura pode ser observada nas instalações prediais de água fria, nas instalações prediais de água quente, nas instalações para combate a incêndio, nas adutoras de rede de abastecimento de água. Então a pressão interna não é a pressão atmosférica, tá? A pressão interna é maior que a pressão externa. Então se você fizer um furo aqui, você vai ter, né, um vazamento de água, ok? Condutos livres, tá? São aqueles onde o fluido apresenta um contato apenas parcial com suas paredes internas. Nesse tipo de conduto observa-se sempre uma superfície livre, onde o fluido está em contato com o ar atmosférico. Os condutos livres são geralmente denominados de canais. Os canais podem ser abertos ou fechados, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um curso d'água, um rio, um córrego,
tá? Onde aqui você tem o fundo, tá? Então a gente tem um polígono não conhecido, ok? Margem esquerda, margem direita e o fundo, tá? Que é a seção transversal do canal aberto. Então você tem uma superfície livre, uma interface água-ar, que é em contato com a atmosfera, e aqui apesar de ser fechado, tá? É um conduto livre, tá? Então você tem a seção transversal do canal fechado, tá? Aqui podemos reconhecer como uma tubulação de esgoto, tá? Onde não é totalmente preenchido, ok? Então a pressão atmosférica ainda atua dentro da tubulação. Nota, os canais podem ser observados em instalação de esgoto, estudo de drenagens, estudo de portos e rios, ok? Então aqui alguns exemplos, né, de canal, tá? Canal conduto livre, tá? Então, denomina-se condutos livres ou canais os condutos onde o escoamento é caracterizado por apresentar uma superfície livre, na qual reina a pressão atmosférica. Nesse contexto, os cursos d'água naturais constituem o melhor exemplo de condutos livres. Okay? Além dos rios, funcionam como condutos livres os canais artificiais de irrigação e drenagem, as galerias abertas de um modo geral, as canalizações onde o líquido não preenche totalmente a seção do canal. Os canais são projetados usualmente em forma de umas formas geométricas seguintes, tá? Retangular, trapezoidal, triangular ou semicircular, sendo a forma trapezoidal a mais utilizada. Então, quando a gente vai fazer um canal, projetar, né, ou retificar um curso d'água dentro de uma cidade para ele ficar um canal de concreto ou outro material, a forma trapezoidal é a mais utilizada e a mais recomendada, né? Então fica esse formato, né? Base maior, base menor e altura. Lembra da forma geométrica, né? E tem essa questão do talude aqui, tá? Então a gente vai ter o indicador vertical, tá? E o indicador transversal. Então 1 para M, tá? Logo mais a gente vai trabalhar bastante com esse indicador horizontal de talude, tá? É a proporção, tá? Elementos característicos, também muito importante aqui para a gente dar o embasamento matemático. A área é a seção plana do canal, normal a direção da corrente líquida. Tá? Elementos geométricos da seção molhada. Profundidade, altura do líquido acima do canal, então, aqui é a altura. Okay? Profundidade. Perímetro molhado é o comprimento relativo do contato do líquido com o conduto. Então, o perímetro molhado ele é a margem esquerda, fundo e direita, não incluindo essa aqui, que é a linha da interface água-ar. Então, sempre é o comprimento da a linha das margens esquerda, direita e o fundo, não incluindo a linha de interface do nível d'água. Largura do topo, a largura da superfície em contato com a atmosfera, é a base maior. E raio hidráulica, a relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Okay? Aqui alguns exemplos, né, de condutos livres. Okay? Rio canalizado, rio Tietê, antes de fazer a parte da margem com concreto, a qual estamos hoje, né? Aqui é o interior de São Paulo, tá? Canalização de um curso natural. Aqui é um canal revestido com gabião, aquele material que é pedra, né, com tela. Aqui é canal de concreto, cidade de Ribeirão Preto. Então é o curso d'água natural canalizado. Tá? Os condutos livres estão sujeitos à ação da atmosfera. Então você tem aqui mesmo sendo um canal de esgoto, tá? A pressão atmosférica ela é ativa dentro do tubo, porque apesar de ser um conduto fechado, ele não é um conduto forçado, ok? Então ele atua por gravidade e aqui agindo na pressão atmosférica, tá? Do mesmo modo que aqui no canal trapezoidal, tá? Então casos típicos de condutos livres, tá? Nesse caso aqui, tá? Está indicando o caso limite de um conduto livre, embora o conduto funcione cheio, na sua geratriz interna superior atua uma pressão igual à pressão atmosférica, tá? Então aqui é o limite. A partir daqui, a hora que você força, fica um canal forçado, a pressão interna é maior que a pressão atmosférica. Então ele vira um conduto forçado. Então nessa situação D aqui,
está representando um conduto na qual existe uma pressão maior do que a atmosfera. Okay? Borda livre do canal. Em canais abertos e fechados, deve-se prever uma folga de 20 a 30% de altura, acima do nível da água máximo de projeto. Né? Então você deixa uma borda livre aqui, que é o fator de segurança. Tá? Pode ser 20 centímetros, 0,20, dependendo do estado, né, o local que você, a cidade, dependendo das normas que regem isso aí. Esse acréscimo representa uma margem de segurança contra possíveis elevações do nível da água acima do calculado que pode causar um transbordamento. Tá? Então, quando você calcula a vazão de cheia, né, vazão de enchente, deixe uma borda aqui para evitar o transbordamento. Tá? Em termos de carga específica, né, a gente consegue aplicar um pouco de Bernoulli aqui, pouco não, aplica-se de Bernoulli, né, só que muda. Né? Então você tem um corte, o fundo do canal, a linha d'água e a linha de energia, a linha de carga. Tá? Então plano horizontal de referência. Tá? Aqui ó, o Z, que é energia de posição, Y vai ser a energia da linha d'água, e V ao quadrado sobre 2G energia de carga. Tá? Então, carga total existente na seção, tá? E a carga específica resulta na soma da energia da água com a energia cinética ou energia de velocidade. Okay? Distribuição de velocidade. Tá? Então, se a gente colocar num gráfico o corte de velocidades de um rio, se você colocar o nível da água aqui, o fundo, né, a velocidade ela vai ser sempre maior, um pouco abaixo da interface água-ar, e vai decrescendo conforme vai chegando até o fundo d'água. Okay? Então é praticamente zero no fundo, vai aumentando conforme vai chegando perto da interface água, e aqui no limite, tá, na interface água-ar, não perde um pouco a velocidade. Então a velocidade máxima é um pouco abaixo da interface água-ar. Tá? E aqui a 60% do nível da profundidade a gente pode considerar como a velocidade média de toda essa vazão. Isso para alturas até 1 metro. Tá? Acima disso muda, a gente vai ver mais para frente. Okay? A determinação das velocidades nos diferentes pontos das seções transversais dos canais, de um modo geral, só é possível por via experimental. Tá? Então, a velocidade da água nos canais, né, abaixo alguns exemplos de distribuição das velocidades de seções transversais, onde estão representadas as linhas que ligam os pontos de iguais velocidades, as isótopas. Então, para cada formato de canal, você tem linhas iguais. Tá? Sempre da seguinte forma, a velocidade ela é sempre menor quanto mais você se aproxima do fundo e das margens, independente do formato do canal. Okay? Aqui já é o corte do rio Amazonas, na cidade de Óbidos. Né? Então você tem isolinhas, né, que são isótocas de velocidades. Tá? Aqui você tem uma escala de 500 metros, então 500, 1, 1,5, 2, 2,5, quase 3 quilômetros de largura, um rio gigante. Tá? E aqui praticamente 60 e poucos metros de profundidade. Okay? São escalas diferentes, horizontal e vertical. Né? Então a velocidade máxima está aqui, ó, praticamente no centro, tá? Onde você tem a maior distância do fundo, tá? E um pouquinho abaixo da interface água-ar. Tá? Então 3,2 metros por segundo. Okay? O raio hidráulico, que é o nosso coringa para se calcular, né, fazer os cálculos hidráulicos, corresponde ao quociente, né, a divisão da área de seção transversal molhada pelo perímetro molhado. Então, a área molhada sobre o perímetro molhado, né, e a área que é entendida como a área útil do escoamento numa seção transversal. Então, a área molhada é essa área aqui, tá? E o perímetro molhado é essa área rachurada aqui, tá? Então, é a linha que soma as margens e o fundo, não integrando, tá? Você não coloca na somatória a linha da interface água-ar aqui. Ok? Esse quadro 14.1 ele apresenta para cada tipo de forma, tá? Como se calcular a altura da água, área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico. Okay? Já tem as equações prontas. Tá? Aqui do livro do Azevedo Neto, quadro 14.1, e aqui a tabela 5, tá? Do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Tá?
Então, para cada geometria da seção, você tem a área molhada, o perímetro molhado, raio hidráulico e a largura superficial. Ok?